É público e notório que o governo do PT adora apoiar o movimento fora da lei, e por que não terrorista, do MST, o Movimento Sem Terra, aqueles que adoram invadir a propriedade privada alheia. Lembrando que não há nenhuma economia que funcione minimamente regular sem o apoio irrestrito à propriedade privada. Mas se o MST é o maior produtor de arroz orgânico, como eles próprios colocam no seu site, da América Latina, e o governo apoia tanto esse movimento dos foras da lei, por que é que então o Brasil vem anunciando uma importação de arroz e sequer mencionou em usar a produção feita pelo movimento do Sem Terra? Vamos entender em números e, mais uma vez, derrubar esse movimento terrorista. É público notório em várias ocasiões que esse governo de extrema esquerda apoia o Movimento Sem Terra. Inclusive, numa entrevista há pouco tempo, Lula veio a público e falou o seguinte, abre aspas, o MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas e o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Pois bem, isso sim pode ser uma verdade. Mas então por que é que nessa crise, onde o Rio Grande do Sul hoje produz 70% do que o Brasil consome, sequer foi mencionado, inclusive pelo Lula, em consumir uma parte ou a totalidade do arroz produzido pelo movimento dos foras da lei? Segundo uma matéria que a gente vê aqui na Gazeta do Povo, apareceu o arroz orgânico do MST, destacado por Lula, não é suficiente para um dia do consumo nacional. Para não parecer enviesado, que a matéria saiu na Gazeta do Povo, vamos ver, portanto, a Folha de São Paulo, que é mais um braço de notícias desse governo. Vamos lembrar que é mais uma da mídia convencional que anda pulando fora desse governo que eles ajudaram a eleger. Pois bem, arroz orgânico do MST tem produção quase irrisória, mas virou marca simbólica. Pois bem, como bom economista, vamos falar em números aqui. O que significa, portanto, ser o maior produtor orgânico do Brasil? Isso significa que eles produzem 0,14% da produção nacional, segundo o Embrapa e segundo o próprio MST. 0,14% da produção nacional de arroz. Na safra de 2022, o MST fez uma festa em que eles chamaram de 19ª Festa da Colheita, que foi justamente para comemorar a safra no ano de 2022. E qual o tamanho dessa safra? 15,5 mil toneladas do produto orgânico. Repito, na safra de 2022, o MST fez uma festa lá no Rio Grande do Sul para comemorar a produção de 15.500 toneladas do produto orgânico, que representa, portanto, segundo a Embrapa e MST, 0,14% da produção nacional. Mas se nós olharmos mais uma vez o site da Embrapa, o consumo diário brasileiro de arroz é de 33 mil toneladas por dia, ou seja, 12 milhões de toneladas no ano. O Brasil consome 12 milhões de toneladas de arroz no ano e o MST produziu 15.500 toneladas no ano, completamente irrisória. Conforme a gente consegue ver aqui nessa produção, a gente viu uma safra de 2016 e 2017 que chegou a produzir mais de 12 milhões de toneladas no Brasil. No último ano, em 2022, que tem dados divulgados aqui na Embrapa, foram quase 11 milhões de toneladas. Portanto, o que vemos aqui é que o Brasil produz mais de 10 milhões de toneladas em 2022, chegou a produzir mais de 12 milhões de toneladas ali em 2016, 2017, quando o MST produz 15.500 toneladas. Ou seja, a produção anual do movimento fora da lei alimenta meio dia do brasileiro, mais especificamente 10 horas. Se todos os brasileiros consumissem a produção do movimento fora da lei sem terra, em 10 horas o brasileiro consumiria toda a produção anual de arroz
do movimento invasor. O volume, mais especificamente produzido pelo movimento dos invasores, seria suficiente para alimentar 310 mil pessoas ao longo de um ano no Brasil. Absolutamente nada. Além disso, segundo muitos especialistas, é um nicho muito específico por ser um arroz orgânico, que é uma fatia menor ainda da população que consome. Obviamente, para conseguir viabilizar, eles precisariam vender o produto muito mais caro, o que obviamente implicaria na inflação. E muitos brasileiros sequer querem, conhecem ou não podem consumir o arroz orgânico. Segundo a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que atua justamente na geração de informações agropecuárias, como avaliação de todas as safras, a produtividade do arroz produzido pelo MST é extremamente inferior à produtividade do arroz convencional. O que é a produtividade? Basicamente, traduzindo aqui a grosso modo, é quanto você consegue produzir por uma unidade de medida. Aqui estamos medindo por hectare, ou seja, o arroz convencional ele atingiu uma produção de 6.663 quilos por hectare, enquanto o arroz orgânico do movimento invasor teve 4.843 quilos por hectare. Ou seja, a produtividade dos produtores de arroz na média do país foi quase 40% maior que a obtida nos assentamentos dos movimentos invasores. 40% superior. O MST, 40% inferior. Além de produzir uma quantidade irrisória. Mas então vamos mais aos dados aqui para ficar ainda mais claro isso. Uma busca rápida por internet que eu acabei de fazer, se você procura uma marca clara do arroz, Tio João, por exemplo, procure arroz orgânico Tio João. Vamos encontrar vários supermercados vendendo. E o preço médio delas é 1 quilo de arroz orgânico está sendo vendido a R$ 13,99. Ou seja, 5 quilos do arroz custaria R$ 69,95. Quando procuramos a mesma marca, mas um arroz convencional, 5 quilos do arroz sai por R$ 37,99. O que 1 quilo representa R$ 7,59. Ou seja, o arroz convencional 84% mais barato do que o arroz orgânico. Além dele ter uma produtividade muito mais baixa e uma produção basicamente irrisória para o consumo brasileiro. Mas mesmo assim o governo Lula sequer mencionou a produção do movimento invasor que ele tanto apoia. O que justamente aconteceu foi que nesses últimos dias, mais uma vez, o governo intervencionista veio a turno para justamente fazer campanha política em cima do evento catastrófico e triste que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O arroz agora passará a ser importado para suprir a demanda nacional, porque o Rio Grande do Sul, que produz 70% do arroz nacional, obviamente teve a sua capacidade de produção completamente afetada. O governo vem e mais uma vez intervém e faz campanha e marketing político em cima disso. Conforme conseguimos ver aqui nessa matéria, o arroz importado terá logotipo do governo federal e preço máximo de R$ 4,00 por quilo. Ou seja, mais uma vez o governo está subsidiando um produto achando que isso funciona. A gente sabe, basta estudar um pouco de história econômica, até presente, em que o governo, obviamente, controla através dos preços administrados, o IPCA, a inflação básica no país, que é, obviamente, um dos conceitos importantes para fazer marketing político. Mas não basta por aí. No arroz que eles vão importar, tem que ter o logotipo do governo, com aquela nova frase de reconstrução que o governo federal está falando. Reconstrução na cabeça dos petistas, destruição da realidade, que é o que eles estão fazendo com a economia nacional. Ora, se a questão é ajudar o povo, por que é que você precisa mostrar o logotipo do governo federal num pacote de arroz em que eles colocam em letras maiúsculas que o preço será de R$ 4,00 e não pode ultrapassar R$ 8,00?
Vamos fazer um estudo muito básico, olhando economias em volta e como foi o Brasil na época dos preços tabelados. É claro que isso estimula o mercado negro e no mercado negro o preço é muito mais alto. É claro que o governo subsidiando terá que, obviamente, vender o arroz a um preço abaixo daquilo que ele compra. E as contas públicas brasileiras, aqui deixando o lado humanitário de lado, não permitem mais exuberância. Claro que o arroz, no meio de todos os gastos públicos, representa algo muito baixo. Mas o que vemos aqui é uma ânsia por, mais uma vez, uma intervenção de marketing político e tentar angariar popularidade que está em queda para falar que eles, com a sua imagem, subsidiarão o arroz e graças a eles será vendido por R$4 o quilo. É claro que há um claro estímulo ao mercado negro quando há preços subsidiados, uma vez que o governo não consegue importar todo o consumo de arroz diário, mensal ou anual brasileiro. Isso sempre leva um estímulo a vender o arroz no mercado paralelo a um preço muito mais alto. E hoje que eu estou gravando, segunda-feira, dia 20 de maio, o governo, através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, confirmou tarifa zero para o arroz importado até o final do ano. Uma matéria que saiu hoje, dia 20 de maio. Conforme vemos aqui, o governo adia o leilão de arroz importado e retira a TEC para o produto da Ásia. O que é a TEC? Tarifa Externa Comum. Isso para importação do arroz de fora dos países do Mercosul. Nos países do Mercosul a TEC já é zerada. Então o governo retirou o imposto e, obviamente, isso é extremamente importante. Por que é que não retire imposto de tantos outros produtos para estimular a competição aqui interna e abrir mão da sua arrecadação? Claro, isso pressuporia um governo reduzir o seu tamanho, reduzir essa máquina inchada e ineficiente que a gente tem. Só que, claro, isso também pressuporia um governo perdendo poder. Uma vez que as pessoas passem a perceber que o governo ele é ineficiente, o Rio Grande do Sul está deixando claro isso, ineficiente, caro, e que ele faz essa cobrança através de coerção, porque ele detém o monopólio da força, as pessoas claramente perceberiam que não precisam do Estado. Ele é lento, ele é inchado e ele é ineficiente. E aí as pessoas naturalmente optariam por outro tipo de ajuda, que não a estatal. E esses governantes ditatoriais que querem se manter no poder através de marketing político e narrativas mentirosas passariam a perder poder ao longo do tempo. O que me deixa mais animado em meio a essa triste tragédia é que muitos estão percebendo isso, que o Estado ele é altamente ineficiente e mentiroso por natureza. Engana com narrativas, gasta o nosso dinheiro que ele colhe de maneira forçada, que ele nos toma de maneira forçada para usar como eles querem. Portanto, vemos aqui mais uma clara narrativa em que o governo petista sequer menciona o movimento invasor que ele apoia, porque ele sabe que esse movimento, além de ilegítimo, ele é altamente irrisório para a economia brasileira. Ele faz muito mal e nenhum bem. Desrespeita a propriedade privada e o que produz com baixa produtividade, a um preço muito mais alto e numa quantidade completamente irrisória. Seguimos na luta por dados, fatos e números. Esse vídeo com esses dados sobre o arroz foi gravado na segunda-feira dessa semana. Logo depois que eu gravei, no dia seguinte, saíram novos dados. Mais uma vez, o governo anuncia medidas que mudou a trajetória daquilo que ele mesmo tinha falado. Então não poderia deixar de fazer um adendo aqui. Foi divulgado que o governo suspende a importação de arroz do Mercosul após países subirem 30% do valor do arroz. Ora, mais uma medida anunciada que acaba por comprovar aquilo que nós falamos ao longo desse vídeo, em que o governo anuncia a medida de importação. Claro que isso gera uma possibilidade de uma demanda maior. Ele falou que importaria até 1 milhão de toneladas de arroz. Obviamente, o preço subiu e ele acaba anunciando que cancela, pelo menos por enquanto, essa importação. Isso é o que dá termos um governo que toma medidas populistas, sem nenhum tipo de planejamento e sem nenhum tipo de estudo. Não poderia deixar de trazer essa novidade que foi anunciada um dia após
eu ter feito esse vídeo e que obviamente dá total amparo naquilo que foi colocado ao longo dos dados, fatos e do que narramos aqui com o Arrosso.